Olá, eu sou o Fabrício Pereira, advogado atuante na área do direito criminal e começarei a partir deste vídeo trazer para vocês questões acerca dos princípios constitucionais explícitos, tá? Aqueles que são previstos expressamente na nossa Constituição Federal, tá? E o primeiro e o mais importante deles é o que guiará toda a estrutura jurídica penalista. Ela está prevista no artigo 1º da nossa Constituição Federal, no inciso 3, que traz o seguinte texto: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e aqui o inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Antes de mais nada, precisamos conceituar o que seria essa dignidade da pessoa humana no âmbito constitucional, tá? Conceituando superficialmente, com base no que nos ensina Guilherme de Souza Nutti, tá? Em um Estado democrático de direito, a missão principal do Estado é a preservação da dignidade do ser humano, é a preservação do ser em si, tá? E garantindo não apenas o mínimo existencial, que é a alimentação, a saúde, a educação, mas conferindo-lhe, além de tudo, a autoestima, para que ele possa viver como ser, como pessoa digna, não apenas como um objeto de direito pré-estabelecido pela legislação pátria, tá? Isso tem que ser garantido de uma forma que se sustente, não apenas demonstre. Lógico que vemos isso de uma maneira geral como uma aparente utopia. Entretanto, se olharmos com cautela, nós veremos que toda a estrutura legislativa pátria, ela busca primeiramente garantir a dignidade do ser humano como ser. E neste ponto, a dignidade da pessoa humana, ela possui duas dimensões básicas. A primeira é a dimensão objetiva, é aquela trazida pela Constituição. E o que seria isso? Seria referente ao mínimo existencial, que é indispensável para atender às necessidades básicas do ser humano. Dentre elas estão a saúde, a segurança, a alimentação, transporte, moradia, etc. Já na questão subjetiva, essa já é diretamente ligada ao cidadão, ao ser humano em si. Ela está relativa com a liberdade individual do cidadão, a formação da sua personalidade, garantindo o respeito de suas escolhas, seja pelo voto, seja pelo gosto musical, seja pela forma que ele vai se vestir, tá? Inclusive as suas convicções particulares, convicções políticas, convicções religiosas, e isso está ligado diretamente à sua autoestima. A autoestima do sujeito, ela está justamente envolvida por todos esses pontos que eu acabei de citar. Ou seja, se por um lado o Estado ele deve garantir o mínimo existencial para a sobrevivência do indivíduo, por outro lado, ele também deve garantir o livre desenvolvimento inerentes à autoestima do sujeito, de modo que as vontades dele podem ser exercidas sem nenhuma restrição ou controle do Estado propriamente dito. É certo que a prática de qualquer dos crimes previstos no Código Penal, ela ofende de certo modo a dignidade da pessoa humana da vítima, tá? Esses quesitos, eles estão relacionados aos direitos constitucionais fundamentais, como a vida,
a propriedade, a liberdade, né? A honra, a integridade física. Neste ponto, estamos nos direcionando com relação à vítima. Entretanto, aqui nos nossos estudos, nós vamos também precisar trazer esta questão da dignidade da pessoa humana para a pessoa do agente que cometeu o delito. E nesse ponto, mesmo tendo o agente cometido um delito considerado grave perante a sociedade, o Estado, como detentor do ius puniendi, ele não pode descumprir as regras que ele mesmo cria. E o Estado, ele não pode criar métodos de punição que violem a dignidade humana do preso. Por um exemplo, ele não pode obter confissão por meio de tortura, porque a tortura ela é uma forma de violência contra a dignidade da pessoa humana. E ela também não pode ser encarcerada pelo simples fato de possuir um tom de pele diferente daquilo que ele considera padrão. Ele não pode ser excluído da convivência harmônica dos seus familiares, por exemplo. Então, o Estado ele deve garantir que o agente, quando penalizado, quando no cumprimento de sua pena de prisão, ou até mesmo de uma pena restritiva de direitos, o Estado deve garantir que o cumprimento desta pena ela seja cumprida respeitando-se a dignidade da pessoa humana na pessoa do condenado, inclusive garantindo para ele os meios de ressocialização, os meios de convivência com a família, os meios de convivência e restabelecimento do convívio para com a sociedade, os meios para que ele consiga um trabalho assim que concluir o cumprimento da sua pena. Então, isto é direcionar a garantia, a dignidade da pessoa humana à pessoa do acusado. Nesse momento, nós vamos falar dos aspectos processuais e a dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, um novo princípio surge. É um princípio, inclusive, muito conhecido e já foi alvo de muitos debates no STF, com entendimentos ora para sim, ora para não. Do que estamos falando? Nós estamos falando do princípio da presunção de inocência. Esse princípio nós estudaremos numa aula própria, ok? Nesse momento a gente vai falar de uma forma geral. A presunção de inocência, como aspecto processual da dignidade humana do acusado, ela nos diz que, independentemente de o agente estar respondendo a uma acusação penal, a uma ação penal propriamente dita, ela não pode ser considerado culpado simplesmente por este fato, tá? Pela Constituição Federal, o que esse princípio eles nos fala? Que enquanto não houver transitado em julgado, o agente ele é inocente para todos os efeitos. E ele faz o que com isso? Ele impõe ao Estado, tá? O Estado, que é o órgão acusador na ação penal, por meio do Ministério Público, o ônus de provar a culpa. Mas, Fabrício, o que isso quer dizer necessariamente, discutivelmente falando? Ele quer dizer que o Estado ele vai ter que produzir provas, e provas por meios legais permitidos em lei, para provar a culpa do agente. Não basta simplesmente o Estado ele alegar superficialmente que o indivíduo cometeu determinado crime, portanto ele deve ser preso.
E o juiz, ele tem que julgar o acusado com base nas provas que ali estão. Ele não pode olhar para o cidadão e dizer que, olha, você é culpado porque você é negro, você é culpado porque você é pobre, você é culpado porque eu não gostei da sua cara. Ah, eu já te vi cometendo outros crimes, por isso eu te culpo neste também. Não. A dignidade da pessoa humana, ela diz que o juiz, o Estado, ele vai ter que julgar com base nas provas existentes no processo. Então, ele não pode ser presumidamente julgado culpado. Bom, e por fim, já para caminharmos para o fim dessa aula, o princípio da dignidade humana, ela também estabelece os regramentos ao Estado no que tange à punição do indivíduo que comete um crime. Ou seja, o Estado ele não pode estabelecer penas cruéis, tá? Ele não pode estabelecer uma pena de trabalho forçado, que é proibido, tá? Na nossa Constituição. O Estado, salvo em situação de guerra declarada e somente nos casos previstos lá no Código Penal Militar, mas aqui nós estamos falando de uma outra área que vai ser objeto de estudo numa outra oportunidade, nós também não temos a pena de morte no Brasil. Então o Estado ele tem que criar meios de punição que permita ao acusado gozar da sua dignidade como pessoa detentora de direitos. Por fim, para fechar tudo isso aqui, não podemos esquecer, e aqui só reforçar neste ponto, que o Estado é o detentor do ius puniendi. Portanto, ao Estado compete garantir a dignidade da pessoa humana do acusado, enquanto em seu poder o indivíduo estiver cumprindo uma pena. Ok? Bom, uma vez que a gente concluiu aqui a nossa aula sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, vamos encerrar por aqui e traremos nos próximos vídeos os demais princípios que regem o direito penal brasileiro. Obrigado, até a próxima!